Aí tá contando a história, Padilha começou a falar da história. Que Exu Gato era um subordinado dela para que trabalhasse para ela nas magias, porque ela precisava colocar algumas mulheres nos empoderamentos da vida, porque os mais procurados na época eram os feitiços para os grandes reis, para as pessoas de grande sociedade, teriam um nome, história. Se eles ficassem encantados com elas, então elas conseguiriam cumprir com os papéis deles. Então muitos bruxos então resumindo, ele é um bruxo, começou a vir para a Terra nas encarnações na vibração desse Exu Gato. Por isso que era muito comum ele ter bastante gatos. E por mais que ele não tenha, ele atrai. Os gatos são representações dos Exus Caveiras. Então o Exu Gato Preto vem da linhagem do Caveiro. Então ele vai trabalhar com as magias, mas para a saúde, para o bem-estar das pessoas. O Exu Gato Preto, ao invés de trabalhar na linha mais pesada, quiumbeira, da linhagem do Caveira, ele vai trabalhar mais na linha do amor para com os diferentes. Ou seja, se houve uma adaptação do ser humano para o gato, então há uma adaptação do homem para o homem, da mulher para a mulher. Então ele é responsável por muitos trabalhos para homossexuais. Então, inclusive as pessoas que trabalham com o Exu Gato Preto, o homem tende a ser bissexual ou metrosexual, aquele cara que é super vaidoso, mas tem a mente super fechada, mas que cedo ou tarde cairá nas graças de um satanás. Essas pessoas têm dons para magias, então gosta de coisas esotéricas. Então, Exu Gato Preto sempre foram curandeiros, macumbeiros, benzedores, né? E trabalhavam para a magia. Primeiramente, as magias eram somente positivas, elas tinham propósitos, tá? Depois, com o tempo, é que tudo foi mudando, né? Ela saiu de um propósito e começou a ir para o pejorativo. Então começavam a fazer, como por exemplo, feitiços de morte. Existe um vínculo do Exu da Morte, e também por ter a linhagem do Caveira acoplada, ou seja, trabalhar ali na passagem da vida e da morte, existia sim muitos feitiços na época para isso. Mas os médios que faziam isso, que estão como, né, depois de muita evolução na linhagem do Exu Gato Preto, justamente tem uma grande condenação por causa disso. Então cuidado, você tem mão para feitiço, mas você tem que cuidar com o que você vai fazer para isso, entende? A sua boca é santa, o que você reza acontece. Essa foi a verdadeira história deles, e eles se baseiam tudo em torno disso. Vai trabalhar com isso, com magia, e magia para cura no geral, magia para o bem, magia para coisas boas, magias de amor, de adoçamento, mas não aquele de obrigação, é de merecimento, mostrar o amor para com o amor. Ou seja, muitas das vezes o amor é libertador, o amor não tem que ser uma prisão, e ele ensina isso. Bem comum Exu Gato Preto vir nas linhas de Oxumaré, Oxum, de Omolu, algumas na linha de Oxaguian, varia ali entre um e outro, Iemanjá por causa da Calunga. Então há exceções, mas é mais comum que seja assim, entende? Então no terreiro ele vai fumar cigarro. Como ele trabalha muito na linhagem do amor, ele vai usar capa vermelha, que ele é abusado. E isso ele não pode toda vermelha, por mais que ele é Exu Gato Preto, não vibre muito no preto não, porque quando ele vai para trabalhar no amor, ele vai puxar muito para o vermelho. Pode acontecer dele tirar a camisa. Ele adora o povo da rua, ele é de rua. O Gato Preto é de rua. Por isso que eles estão nas linhagens de Maria Padilha. Geralmente, ele sempre vai estar próximo de uma Maria Padilha, os médiuns nesse caso, por causa desse Exu. Então ele sempre vai estar sendo ensinado por um médium que tem Padilha. Porque o Gato Preto eles não param em lugar nenhum.
Eles são livres. É bem difícil eles gerarem compromissos. Geralmente eles são bem problemáticos nos terreiros. É o tipo de pessoa que você não pode contar muito, né? Essa é a história dele. Bruxo, em vários lugares. Na Itália, na Alemanha, na Grécia. Antiguíssimo. Olha, pra você ter ideia, o primeiro que surgiu foi no tempo de Cleópatra, que era Maria Badilha. E veja, toda a história de gato que tem túmulos e túmulos, catacumbas e catacumbas envolvendo os gatos. Aí tem toda a linhagem dos caveiras que vem daquela época por causa do ouro, da riqueza, do soja. Tem toda a história, os gigantes que vieram para a terra, que era o povo cigano. Tem que ter muito cuidado de trabalhar com ele. Principalmente na questão da sexualidade. Tem que cuidar muito para vocês não ultrapassarem nas bebidas. Inclusive o primeiro Exu Gato, você sabia que ele não teve morte carnal, que ele se encantou? Foi encantado, bem bonitinho. Não morreu. Agora outros, provavelmente o espírito que esteja com você tenha tido uma morte física. O primeiro não, o primeiro ele foi evoluído. Ele teve como ele tinha essa questão de vidas, então ele era vampiro, né, praticamente. Ele se transmutava e não envelhecia. Daí ele ia para outro lugar, pegava outro nome. Naquela época era muito comum, não existia um registro no trono dela, sentado na poltrona, ele em forma de gato. E aí que ele se transforma, ele vai se transformando, se transmutando. De gato vai alongando, daí fica um homem meio afeminado. E aí que vira um homem grande. Aí veio o Exu.